Olá, entrando no ar, Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan, hoje dia 14 de dezembro de 2016. Olha, eu estava vindo para a TV e um grupo de taxistas me chamou para mostrar a seguinte situação. Os tempos de semáforo da Rua Assis Figueiredo novamente já não cumprem mais a sua função. O trânsito fica muito mais travado na Rua Assis do que flui. Eles pedem ao Demultran que dê uma olhada, uma reavaliada, uma reavaliação técnica para ver o que é possível fazer, que não é por causa de período de final de ano, não. Que, de modo geral, os tempos do semáforo não estão produzindo aquela onda verde, como a gente chama, dá uma fluidez para o trânsito. Então aí, o pessoal do Demultran dá uma olhadinha com carinho, com atenção e até conversar com essas pessoas que trabalham no dia a dia, que estão dirigindo ali pelo centro da cidade, situação de viaturas do SAMU e tudo mais, para tentar achar uma alternativa. Hoje aqui no Jornal do Meio-Dia a gente está conversando com o prefeito Heloísio do Carmo Lourenço. Vamos conversar sobre os últimos dias aí de mandato e encerramento, um monte de obras acontecendo nesses últimos dias, assim mesmo. Enfim, saber como é que está a prefeitura para os últimos dias. Convite para você ficar com a gente e acompanhar o jornal de hoje. Bem-vindo, prefeito. Boa tarde, Teresiano. Boa tarde aos telespectadores da TV Plan. Para mim é um prazer estar aqui, Teresiano, estou à disposição. Prefeito, é normal em várias prefeituras, 99% das prefeituras, nesse período, está desacelerando. No entanto, a gente está vendo aí rampas sendo feitas, rios sendo limpo, uma série de obras que continuam acontecendo. É isso mesmo? É isso, Teresiano. Eu disse, né, que o meu período de trabalho ia até o dia 31 de dezembro desse ano, né, e o pessoal insistia muito que a gente estava fazendo uma série de obras por questões eleitoreiras. Não, nós estávamos fazendo por questões de que o recurso estava disponível naquele momento. E então continuamos fazendo. A Venceslau Braz está em obras, o São Bento, né, nós estamos terminando o asfalto lá e em outros bairros também. A gente está fazendo, pintando a cidade, né, sinalizando direitinho, organizamos o Natal como deve ser organizado, enfim, estamos trabalhando. Calçada da João Pinheiro. Calçada da João Pinheiro foi finalizada, né, aquele trecho lá, e as rampas que seguem aonde nós fizemos o asfalto estão sendo feitas também, muito importante para a cidade. Enfim, estamos trabalhando normalmente e vamos continuar até o último dia da gestão. Ok, e as rampas de acesso às calçadas daqui da área central formam um projeto maior para que outras continuem fazendo essas rampas, dando acessibilidade às pessoas? Teresiano, no local onde nós passamos o asfalto novo, ele já prevê que tenha rampa em todos os finais dos quarteirões. Esses da área central não prevê agora, nesse momento, a reavaliação ou uma modernização, alguma coisa nesse sentido. Okay. Mas hoje é comum, tá, todas as obras que se faz em parceria com o governo do estado e federal que tem que contemplar a acessibilidade. Perfeito. E chamou atenção também que as rampas são tecnicamente mais dentro daquilo que é exigido, porque em alguns momentos se fizeram rampas em Poços de Caldas que o cadeirante, se fosse utilizá-la, cairia da cadeira. Exatamente, né? Ela é feita hoje da maneira correta, até, como eu disse, todas as ruas onde nós passamos o asfalto, as rampas vão chegar naquelas calçadas seguindo as ruas. Então o trecho é muito grande, né? Ali na Champanhar inteira, Coronel Virgílio Silva, enfim, por todos os lugares. E nessa linha, qual que é o nosso grande problema, né? Que muitas vezes as pessoas estranham? É que as calçadas, muitas vezes, não oferecem acessibilidade. Mas isso não é justificativa para que você não avance em políticas de acessibilidade. Então, facilita sim para o cadeirante, facilita para as pessoas idosas, para subirem, para descer. Se uma mãe com um carrinho. Aí você vai falar, mas tem muitas calçadas que ainda não atendem. Não atendem porque não era cobrado antes, né? Os projetos são antigos e a gente precisa avançar nisso, mas a gente precisa, alguma coisa precisa ser feita, né, Teresiano? O começo precisa ser dado, então a gente está fazendo as rampas da mesma forma em todos os lugares. Isso é muito interessante, fica muito boa, a cidade fica muito mais agradável. Exatamente. Bom, há poucos dias se divulgou um novo investimento no Distrito Industrial, uma das empresas ampliando o investimento. Nós fizemos um anúncio maior um pouco da Danone, né, que ela está vindo com uma nova empresa para o ano que vem já, né, uma ampliação, solicitando um novo terreno, mas fazendo primeiro uma ampliação na fábrica já existente, que vai ser cerca de 80 milhões de reais, com mais geração de emprego, geração de renda para o município. Mas tivemos também no começo da semana passada a TAG, né, que é do pessoal do Ricardo Guerra, que também assinou mais um protocolo, solicitando uma ampliação lá, um terreno,
para ampliação também, que eles querem fazer ampliação até setembro do ano que vem. Então o Distrito Industrial continua firme, viu, Teresiano? Eu acho que é um dos grandes destaques da nossa administração e eu acho que eu posso dizer aqui, sem medo de errar, Teresiano, que você é um historiador. Acho que nunca nenhum prefeito inaugurou tanta empresa como eu consegui inaugurar. E aí, na semana passada, nós inauguramos a Suminas Fios e Cabos, né, que é uma nova empresa, que é daqui de Poços também, e que fez uma obra muito bonita lá no distrito, né, e começa suas atividades lá também. Então, eu fico muito feliz de estar nessa sequência. Perfeito. Prefeito, sempre o que me chama a atenção é que dentro desses convênios, que se vê empresa que tem compromissos com a cidade, que criem compromissos com a cidade, porque quando surgem aquelas propostas de empresas que só querem explorar pelo baixo salário, pelo baixo PIB, não ajuda em nada. Às vezes as pessoas até fazem essa crítica, né? Falando assim, olha, mas o número de empregos gerados ele é baixo. É baixo porque a tecnologia das empresas que estão sendo montadas é muito alta. Então aí você qualifica o trabalhador. E eu ouço uma outra reclamação também, Teresiano, que é mais ou menos nessa linha, né? De dizer assim, mas você falou que fez um tanto de empresa lá, fala o nome de um monte, a gente vai lá, as empresas estão lá, mas eu ainda não consegui salário. Semana passada, conversando com um empresário do Distrito Industrial, ele me falou o seguinte, e eu falando sobre isso, ele me disse assim, olha, eu estou com 10 vagas abertas lá no distrito. As pessoas que vão lá não têm a capacitação necessária para assumir as vagas. Então, e eu conheço de outras histórias de empresas lá dessa forma. Na verdade, pessoal, o que acontece é o seguinte, lutar para que uma empresa faça um investimento de 80 milhões, 100 milhões de reais no distrito é uma grande luta, mas quando vem as máquinas, precisa de mão de obra qualificada. E isso é importante porque isso qualifica o pagamento, né, Teresiano? Melhora o salário das pessoas que estão indo para lá, mas aí precisa ter qualificação. Então aí a gente precisa avançar na qualificação e até também. uma sintonia com o PSIL, né, com o UAI, para estar ajudando a preparar essa mão de obra. Aí a gente tem, né, o Instituto Federal, você tem SESC, você tem Senai, você tem uma série de outras ações o que precisam acontecer para as pessoas. E as pessoas têm que compreender que essa capacitação faz com que ela ganhe mais. Né? Então nós não temos, e eu acho que a gente tomou cuidado durante esse tempo, de trazer para cá. Lá no começo do governo, eu recebi uma proposta de uma empresa chinesa que ia montar bicicletas aqui. E a princípio era muito legal, porque ela ia gerar acho que cerca de 600 empregos. Mas aí nós ficamos sabendo que todas as peças das bicicletas seriam feitas na China. Então aqui seria só uma linha de montagem mesmo. Os salários horríveis, Teresiano, muito ruins. Então não compensava. O tamanho do terreno, o tamanho da isenção de imposto do município, não valia a pena porque realmente você ia trazer uma situação muito ruim para os nossos trabalhadores. Afinal de contas, lá está acostumado com o trabalho escravo. Exatamente, era mais ou menos isso. Então, e não havia possibilidade, né? Porque se houvesse, olha, nós vamos começar montando, mas vamos começar a produzir peças aqui para fazer um produto nacional, mas não tinha essa ideia não, era só uma montagem mesmo. Aí um barracão com montagem, aí não adianta nada, né? Não qualifica o trabalhador. Ok, deixa eu correr para o intervalinho, já a gente continua conversando com o prefeito Elísio do Carmo. Durante o intervalo do Jornal do Meio-Dia, a gente toma e oferece aos nossos convidados água Poços de Caldas com gás, zero de sal ou a água mineral tradicional. Hoje você pode escolher uma das águas. A água mineral Poços de Caldas nasce aqui no Parque da Serra de São Domingos, é cientificamente comprovada como das mais equilibradas águas de mesa que se conhece. Depois, é engarrafada com toda a responsabilidade para chegar à sua mesa plena de saúde. Ao pedir água mineral, exija água Poços de Caldas. Intervalinho bem rápido e a gente volta já já. Jornal do Meio-Dia, pela TV Plan, conversando com o prefeito Elísio do Carmo Lourenço. Prefeito, já houve tempo assim de começar a fazer uma avaliação como foi a sua administração? Ô Teresiano, hoje a grande preocupação hoje é a gente fechar as contas e entregar melhor a prefeitura, né, o melhor possível a prefeitura. Mas a gente faz uma avaliação, sim, das várias obras que foram feitas, né, de tudo que aconteceu nesses 4 anos. E eu fico muito feliz porque eu acho que a gente realizou muito em várias ações, como nós falamos aqui na geração de empregos, com o distrito industrial, no asfalto, na saúde principalmente, né, eu acho que é um destaque muito grande o que nós fizemos pela saúde, na educação, enfim, nós avançamos em todas as áreas. Perfeito. Prefeito, se tivesse que fazer uma proposta para mudanças na gestão municipal, o que esse tempo de experiência lhe trouxe?
Eu acho que hoje, né, a gente está passando por uma dificuldade muito grande. E todas as vezes, eu tenho dito isso, durante os 4 anos, nós tivemos que fazer escolhas, opções. Eu acho que essas escolhas elas foram corretas, uma vez que a nossa população de Poços de Caldas pouco sentiu a redução de serviços, pouco sentiu a falta de serviços, né? Porque a gente conseguiu avançar na valorização do servidor público, por exemplo, né? Repassando inflação, aumento de vale, e isso, lógico, traz um trabalho com mais alegria, né? Com mais tranquilidade para a prefeitura. Conseguimos bons investimentos na saúde, na educação, né? De investimentos do governo federal, bons investimentos do governo do estado para infraestrutura e isso foi muito importante. Se pudesse hoje, para a gente avançar um pouco mais, eu acho que estruturalmente a gente teria que ter uma dependência menor, principalmente do governo federal, em relação aos recursos que são arrecadados. Eu acho que os municípios têm que trabalhar mais nessa questão, uma vez que ainda há uma grande dependência, né? Então eu acho assim que institucionalmente, né, não sei se a sua pergunta se serviria isso também, mas institucionalmente os municípios têm que trabalhar para uma dependência menor do governo federal. Serem mais poderosos, mais autônomos. Exato, as arrecadações ficarem mais na nossa mão do que a maior fatia da arrecadação hoje é do governo federal, e isso tem trazido grandes problemas e vai trazer problemas aí para frente, né, com essas novas normas que estão sendo aprovadas, com todas as reduções que vão acontecer, e como a nossa principal arrecadação está no governo federal, eu prevejo aí que a gente vai ter grandes dificuldades pelos próximos anos. Perfeito. O senhor falou de escolhas, e outro dia eu conversava aqui depois do programa com a secretária de Saúde, Fátima Levorato, e comentava a questão das cirurgias eletivas. Sim. E ela disse assim, olha, a gente teve que fazer escolhas entre apoiar o CACOM ou fazer as cirurgias eletivas. Foi isso mesmo? Também isso, né? Eu acho que essa é a grande questão e, infelizmente, as pessoas muitas vezes não entendem porque as pessoas querem aquilo que ela está necessitando. E que para ela é importante. Para ela é importantíssimo. Mas quem está administrando tem que pensar um pouco maior, né? E foi isso, por exemplo, para aquele momento que o CACOM passou de dificuldade em 2016, até hoje nós investimos lá na Santa Casa a mais, né? A mais, fora aquilo que já vai, cerca de 3 milhões de reais. Foi 1.800.000 reais de imediato, depois mais 6 parcelas de 1.200.000. Então isso levou 3 milhões a mais para lá. Nós fizemos no 2013 e 2014 um grande número de cirurgias eletivas, 2015 houve uma redução e 2016 já foi menos ainda. Por quê? As cirurgias eletivas elas estão dentro de programas do governo federal e do estado que reduziram essa cota de participação. Então, logicamente, que aí a gente teria que fazer com recursos próprios nossos, que nós não fizemos no primeiro ano. A gente conseguiu fazer muitas, primeiro e segundo ano, com o recurso do governo federal e estadual. Mas aí a gente teve esse problema lá da Santa Casa e optamos por fazer esse investimento. Foram 3 milhões para a Santa Casa, mais 1.200.000 para o Hospital Santa Lúcia, também no segundo semestre de 2016. Ou seja, nós estamos falando de algo em torno aí de 4.600.000 que dava para fazer muita cirurgia. Dava para praticamente acabar com essa fila que nós temos hoje. Perfeito. Mas a gente tem que fazer opções. E eu tenho colocado que as Santas Casas também estão precisando de uma nova legislação, de uma nova forma de gestão, para não ficar nessa de pires na mão atrás do SUS, com preços, com má remuneração e tudo mais. Esse é o grande problema, né? Um dia, conversando com uma pessoa, e ela me perguntava, mas quando é que vai ter fim essa questão da Santa Casa? Porque nunca teve fim. Então, se você pegar lá de 2004, lá quando nós estivemos lá com o Paulo Tadeu, depois com o Sebastião Navarro, depois com o Paulinho e agora comigo. A situação sempre socorrendo, sempre, né? Socorrendo, sempre. Então, os prefeitos têm essa obrigação também, né? Não tem que fugir dessa obrigação. Mas a gente tem que buscar uma nova forma de gestão, sim, que dê mais autonomia à Santa Casa e dê mais condição da Santa Casa ter recursos, né? Hoje é totalmente dependente. Eu quero só ressaltar aqui, viu, Terezinha, que ao longo do tempo, e tendo conhecimento, inclusive, maior do sistema de saúde, da gestão, porque a nossa administração na saúde foi uma gestão muito técnica, muito qualificada. Nós conseguimos avançar nisso sim. Por exemplo, a gente sabia que tinha que buscar mais recursos para a Santa Casa. Então fomos qualificando o município em diversas áreas em que a Santa Casa não recebia recurso. E agora está recebendo, né? Então, por exemplo, agora no mês passado,
acho que mês passado ou alguns dias, nós passamos a receber aí cerca de 80 mil mensais da Rede Cegonha, que era um projeto que nós não estávamos, trabalhamos 2 anos para poder entrar nesse projeto, fomos aprovados e agora a Santa Casa recebe. Vai falar, mas 80 mil é pouco, mas é 80 mil por mês. Ameniza bem, Ameniza, já é um dinheiro a mais. E também, né, veio um outro recurso que a gente estava batalhando bastante tempo, que esse ano, se não me engano, para 2017, vai entrar mais cerca de 3 milhões a mais, 3 milhões e meio a mais nas contas da Santa Casa de projetos que antes não tinha e agora tem. Então, uma das saídas para a Santa Casa também é isso, é você começar a buscar serviços que antes você não tinha e trazer aqui para o município. Perfeito. Vamos dar uma corridazinha para Unopar, que tem um recado especial para você. Muitas empresas têm sentido a necessidade de adaptação aos novos tempos econômicos e investir em melhorias para se manter no mercado. Assim como as empresas, os funcionários precisam ter atenção com a sua carreira e precisam investir numa melhor formação acadêmica nesses novos tempos. Você sabia que, segundo o IBGE, o assalariado com nível superior chega a ganhar até 219% a mais? A Unopar está pronta para atender vocês em suas necessidades, com cursos superiores a partir de R$ 149 mensais, além de vantagens em seu tempo e deslocamento, e o mesmo diploma da educação presencial. Venha conhecer o polo da Unopar de Poços de Caldas e conte conosco nesse seu momento de superação. Jornal do Meio-Dia pela TV Plan, uma notícia ruim para a comunidade católica e para o país como um todo, que faleceu agora de manhã Dom Paulo Evaristo Arnes, já estava nos últimos dias fazendo uma série de tratamentos, veio a falecer. Teve uma grande contribuição também dentro da CNBB, dentro da comunidade católica, nas decisões políticas do país. Continuamos conversando com o prefeito Heloísio do Carmo, o tempo já acabou. Prefeito, eu tinha uma pergunta e veio também a pergunta do José de Oliveira de Almeida. O prefeito Heloísio vai ser candidato pelo PT em 2018 ou vai mudar de partido? Pois é, Teresiano, o pessoal tem me perguntado muito isso, né, sobre eu ser candidato e sobre mudar de partido. Hoje eu continuo no PT, né, e logicamente a gente vai conversar com uma série de apoios políticos com vistas às eleições de 2018, sim, né, eu continuo na política e 2018 é um foco. Mas a mudança de partido aí é outra conversa. Eu acho que nesse momento eu continuo no Partido dos Trabalhadores, sim. Tá? Quero aqui lamentar também a morte de Dom Paulo Evaristo Arnes. Eu acho que é lamentável realmente, porque Dom Paulo, na época da ditadura militar, foi um dos baluartes da Igreja Católica, isso, né, de apoiar. Que apoiou, defendeu as pessoas, defendeu principalmente os mais pobres, a vida toda teve isso como linha de atuação, e também as atrocidades cometidas pela ditadura já naquela época, foi um dos que realmente fizeram a diferença, né? Eu, na minha vida de cristão, e quando comecei na igreja, a gente trabalhava muito com a vida de Dom Paulo e Dom Helder Câmara. Então a gente tem que lembrar dessas pessoas, e é realmente uma grande perda, mas é uma perda que a gente fica feliz também de ver para trás a história que deixou dentro da própria Igreja Católica. Então, que Deus o tenha, e a gente tem só que seguir o exemplo. José de Oliveira continuou perguntando assim, o senhor vai continuar sendo corintiano ou vascaíno? Eu sou vascaíno, sim, continuo sendo vascaíno, ainda mais agora que nós somos para a Série A. Corintiano, né, eu torço só por ocasião, porque meus meninos são corintianos, então, olha que situação, Teresiano, eu sou vascaíno e tenho 2 filhos corintianos. É uma situação muito difícil, né? Mas enfim, eu continuo sendo vascaíno e o ano que vem a gente vai arrebentar, se Deus quiser. Okay. Prefeito, eu não sei quando a gente vai conseguir conversar novamente, já final de ano. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de colocar? Teresiano, provavelmente sim, né? Eu penso que a gente deve ainda fazer um balanço de final de ano aí nos próximos dias. A gente deva estar aqui, mas eu só queria agradecer muito ao espaço, né? E dizer que a gente continua, acho que principalmente que a gente continua trabalhando muito. Então, a gente continua pintando a cidade, pintando as vias, as faixas nas ruas, fazendo asfalto, fazendo tudo que é necessário, como você bem diz, inaugurando obras, né? Inauguramos o CCZ agora recentemente. Tem mais, entregamos, né, a obra praticamente pronta lá da Escola Júlio Bonar,
FUNASE, no final das atividades da escola lá para os meninos. Então, tem bastante coisa para acontecer até o final desse ano aí. 13º dos servidores saiu? 13º não, ainda não saiu não, mas vai sair daqui uns dias, dentro do prazo estipulado, normal, aí vai estar normalmente. Então, só agradecer muito e dizer isso, que a gente continua lá trabalhando até o dia 31, a transição está acontecendo normalmente e que o Natal aconteceu normalmente, a cidade está bonita, né, recebendo muita gente. Então, um abraço a todo mundo e boa tarde, obrigado aqui ao Grupo CIOF de Comunicação. Ok, Jornal do Meio-Dia fica por aqui, desejando para você uma boa tarde. A gente volta amanhã com outros assuntos de interesse. Grande abraço a todos, até mais. We'll be right back.